Viver perto dos seus filhos na velhice é o maior erro. Você vai se arrepender. Você passou a vida inteira acreditando numa mentira. Uma mentira que a sociedade contou, que seus pais repetiram, que você mesmo alimentou durante décadas. E essa mentira destruiu silenciosamente a velhice de milhões de pessoas ao redor do mundo. Você sabe qual é essa mentira? A crença de que quando você envelhecer, a solução para todos os seus problemas será morar perto dos seus filhos, ou pior ainda, morar com eles. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer nas próximas palavras, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro. O que parece ser um sonho de proteção, de carinho, de família unida, muitas vezes se transforma no maior pesadelo silencioso que uma pessoa pode viver. E eu não estou falando de abandono, eu não estou falando de filhos ingratos, eu estou falando de algo muito mais profundo, muito mais invisível, muito mais devastador para a sua mente e para a sua alma. Eu vou te contar uma história real, uma história que talvez seja parecida com a sua ou com a de alguém que você conhece. Dona Maria tinha 72 anos. Ela vendeu a casa onde tinha vivido por 40 anos, o lugar onde criou seus filhos, onde guardou suas memórias, onde cada canto tinha uma história. Vendeu tudo para morar num apartamento pequeno, a 2 quarteirões da casa da filha mais velha. Ela fez isso com o coração cheio de esperança. Pensou que finalmente teria companhia, que veria os netos todos os dias, que seria parte ativa da família. 6 meses depois, Dona Maria desenvolveu uma depressão profunda. Ela chorava todas as noites sem saber explicar por quê. Perdeu 20 quilos, parou de sair de casa e, quando finalmente procurou ajuda, ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: Eu achei que ia ter uma família, mas eu me tornei um fantasma na vida deles. Você entende o que aconteceu? Dona Maria não foi abandonada. A filha ligava todos os dias. Os netos apareciam nos fins de semana, mas ela tinha perdido algo que não tem preço. Ela tinha perdido a sua identidade, o seu propósito, a sua razão de existir além dos outros. Ela tinha se anulado em nome de uma proximidade que não trouxe o que ela esperava, e esse é o erro que milhões de pessoas cometem. Elas acham que a proximidade física vai preencher o vazio emocional. Elas acham que estar perto é a mesma coisa que estar conectado. E não é. A maior solidão que existe não é a de quem está longe. A maior solidão é a de quem está perto, mas não é visto. É a de quem está presente, mas não é necessário. É de quem abriu mão de si mesmo para caber na vida dos outros e descobriu que não havia espaço reservado. Eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre a mente humana. Nós não fomos feitos para sermos coadjuvantes na nossa própria história. Quando você passa a vida inteira construindo algo, criando filhos, trabalhando, lutando, e de repente você se vê apenas esperando, esperando a visita, esperando a ligação, esperando ser chamado para o almoço de domingo, esperando que alguém se lembre de você. Quando isso acontece, a sua mente entra em colapso. Não é um colapso barulhento, é um colapso silencioso, lento, devastador. É o que eu chamo de morte da identidade. Você ainda está vivo, mas já não sabe mais quem você é, fora do papel de pai ou mãe. E isso é uma tragédia psicológica de proporções imensas. Agora eu quero que você guarde essa informação, porque daqui a pouco eu vou revelar qual é o único antídoto para essa armadilha emocional. Existe uma técnica, uma ferramenta mental que pode proteger você de cair nessa cilada. Mas antes eu preciso que você entenda a profundidade do problema, porque sem entender o problema, qualquer solução vai parecer superficial. Veja bem, nós vivemos numa sociedade que romantizou a velhice de uma forma perigosa. Nos filmes, nos comerciais, nas novelas, a velhice aparece assim: o avô sorridente sentado na varanda, cercado de netos, tomando café com a família unida, sendo o centro das atenções em todas as festas. Isso é uma fantasia. Isso não é a realidade da maior parte das famílias. A realidade é que os seus filhos adultos têm suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias pressões. Eles têm trabalho, contas para pagar, filhos para criar, casamentos para administrar. E por mais que eles te amem,
por mais que eles queiram estar presentes, o tempo deles é limitado, a energia deles é limitada. E quando você coloca toda a sua expectativa de felicidade nas mãos deles, você está entregando o controle da sua vida emocional para pessoas que não têm condições de carregar esse peso. Isso não é culpa deles. Isso é culpa de uma mentalidade equivocada que nos foi ensinada. A mentalidade de que envelhecer significa parar, significa descansar, significa finalmente relaxar e deixar os outros cuidarem de você. Mas a mente humana não funciona assim. A mente humana precisa de propósito, precisa de movimento, precisa de desafios, precisa de razões para acordar de manhã que vão além de simplesmente existir. E quando você tira isso de uma pessoa, quando você remove o senso de utilidade, de contribuição, de significado, essa pessoa começa a definhar primeiro emocionalmente, depois cognitivamente e, por fim, fisicamente. Existem estudos científicos que mostram algo impressionante. Pessoas que se aposentam e não encontram um novo propósito têm uma taxa de declínio cognitivo muito maior do que pessoas que continuam ativas, engajadas, envolvidas em projetos, em comunidades, em causas. Não é o trabalho em si que mantém a mente saudável, é o senso de que você está contribuindo com algo, de que a sua existência faz diferença, de que você ainda está construindo, criando, aprendendo, crescendo. Quando você reduz a sua vida a esperar pelos outros, você está literalmente acelerando o envelhecimento do seu cérebro. E aí vem a grande ironia. Muitas pessoas se mudam para perto dos filhos justamente porque têm medo de ficar sozinhas, de adoecer sem ter quem cuide, de precisar de ajuda e não ter ninguém por perto. Mas ao fazer isso, ao abrir mão da própria vida em nome dessa proximidade, elas acabam criando exatamente aquilo que mais temiam. Elas se tornam dependentes emocionalmente. Elas perdem a capacidade de se bastar. Elas adoecem mais rápido justamente porque perderam o motivo para se manterem saudáveis. É um ciclo cruel, um ciclo que se alimenta do medo e produz exatamente o resultado que a pessoa queria evitar. Eu conheci um homem chamado Seu Jorge. Ele tinha 78 anos quando eu conversei com ele. Ele morava sozinho numa cidade pequena do interior, a mais de 500 quilômetros, e dos 3 filhos que moravam em capitais diferentes. Todo mundo achava que ele era infeliz, todo mundo tinha pena dele. Os filhos viviam insistindo para que ele se mudasse, para que fosse morar perto de algum deles. E sabe o que o Seu Jorge me disse? Ele disse assim: eu tenho a minha horta, tenho os meus amigos no bar da esquina, tenho o meu cachorro, tenho a minha rotina. Eu acordo cedo, cuido das minhas plantas, converso com os vizinhos, leio o jornal, assisto meu futebol. Meus filhos me visitam 3 vezes por ano e quando vêm é uma festa. Mas a minha felicidade não depende deles. A minha felicidade depende de mim. Didi, você percebe a diferença? Seu Jorge não estava sozinho, ele estava independente. E existe uma diferença abismal entre essas duas coisas. Solidão é quando você está desconectado, quando você não tem laços, quando você não pertence a nada. Independência é quando você construiu uma vida que funciona, que te preenche, que te sustenta emocionalmente, com ou sem a presença constante dos outros. E essa independência não é egoísmo. Pelo contrário, essa independência é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Porque quando você depende deles para ser feliz, você coloca sobre os ombros deles um peso injusto. Você transforma o amor em obrigação. Você transforma a relação em cobrança. E aos poucos, o que era carinho vira culpa. O que era conexão vira distância. O que era família vira conflito. Agora eu vou te revelar aquela ferramenta que eu mencionei antes. Aquela técnica que pode proteger a sua mente dessa armadilha. Ela se chama técnica de ceder. É uma técnica de gestão emocional que qualquer pessoa pode aplicar. Deceder significa duvidar, criticar e decidir. E ela funciona assim. Primeiro, você precisa aprender a duvidar dos seus próprios pensamentos. A mente humana produz milhares de pensamentos por dia e muitos desses pensamentos são automáticos, são repetitivos, são baseados em medos, em crenças antigas, em expectativas irreais.
Quando você pensa, se eu não morar perto dos meus filhos, vou morrer sozinho e abandonado, esse é um pensamento, não é um fato. É uma interpretação da realidade baseada em medo. E o primeiro passo é duvidar, perguntar: isso é realmente verdade? Quais são as evidências de que isso vai acontecer? Existem outras possibilidades que eu não estou considerando? Depois de duvidar, você precisa criticar. Criticar não no sentido de se atacar, mas no sentido de analisar, olhar para esse pensamento e perguntar de onde ele veio. Por que que eu acredito nisso? Essa crença está me ajudando ou está me prejudicando? Muitas vezes vamos descobrir que esses pensamentos foram herdados, foram coisas que ouvimos dos nossos pais, da sociedade, da cultura. Não são verdades absolutas, são apenas histórias que nos contaram e que nós aceitamos sem questionar. E por fim, você decide, você toma uma decisão consciente sobre o que fazer com esse pensamento. Você pode escolher descartá-lo, você pode escolher reformulá-lo, você pode escolher substituí-lo por uma crença mais saudável, mais realista, mais funcional. Por exemplo, em vez de pensar, preciso morar perto dos meus filhos para ser feliz, você pode decidir pensar, a minha felicidade é minha responsabilidade. Eu posso construir uma vida rica e significativa, independente de onde meus filhos estejam, e quando nos encontrarmos, será por escolha, não por necessidade. Essa técnica parece simples, mas ela é revolucionária, porque a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos. Vem da forma como interpretamos os fatos, vem dos pensamentos que alimentamos, das narrativas que construímos dentro da nossa cabeça. E quando você aprende a gerenciar esses pensamentos, você recupera o controle da sua vida emocional. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna autor da sua própria história. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa mudança não acontece da noite para o dia. É um processo que exige consciência, disciplina e coragem. Coragem para questionar crenças antigas, coragem para admitir que talvez você tenha construído expectativas irreais, coragem para reescrever a história que você conta sobre o seu próprio futuro. Vou te dar um exemplo prático. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando, criando filhos, cuidando da casa e de repente se vê aposentada com os filhos crescidos, com tempo livre de mais e ocupação de menos. Essa pessoa pensa: agora eu vou descansar. Agora eu mereço ser cuidada. Agora é a vez dos meus filhos retribuírem tudo o que eu fiz por eles. Esse pensamento parece legítimo, não é? Parece justo, mas ele é uma armadilha, porque ele coloca a responsabilidade da sua felicidade nas mãos de outras pessoas. E isso nunca funciona, nunca. Quando você espera a retribuição, você se coloca numa posição de dependência. Você fica esperando, cobrando, frustrado, quando as expectativas não são atendidas. E os seus filhos, por mais que te amem, não têm como preencher esse vazio, porque esse vazio não é de companhia, é de propósito, é de significado, é de identidade. E isso só você pode preencher. O que eu estou propondo aqui não é que você se afaste dos seus filhos, não é que você corte laços, que não se importe com eles, que viva isolado. Pelo contrário, o que eu estou propondo é que você construa uma relação mais saudável, uma relação baseada em liberdade, não em dependência, uma relação onde você está presente porque quer, não porque precisa. Uma relação onde cada encontro é uma escolha consciente, não uma obrigação. Pensa comigo, quando você tem uma vida própria, quando você tem atividades que te preenchem, amizades que te sustentam, projetos que te motivam, você chega na presença dos seus filhos como uma pessoa inteira, não como alguém que está carente, cobrando atenção, reclamando de abandono. Você chega como alguém que tem muito para compartilhar, muito para contribuir, muito para somar, e isso muda completamente a dinâmica da relação. Os seus filhos passam a querer estar com você não por culpa, mas por prazer, não por obrigação, mas por escolha, não por pena, mas por admiração. Eu vou te contar sobre um conceito que eu considero fundamental para entender essa questão. É o que eu chamo de síndrome do pensamento acelerado. Nós vivemos numa época de excesso, excesso de informação, de estímulos, de preocupações, de cobranças.
A mente moderna está sobrecarregada. Ela processa muito mais do que foi projetada para processar. Isso gera uma ansiedade crônica, uma inquietação constante, uma dificuldade de estar presente no momento. E sabe o que acontece quando uma pessoa com pensamento acelerado envelhece? Ela não consegue desacelerar. Ela não sabe ficar em paz consigo mesma. Ela precisa de distração constante, de validação externa, de pessoas ao redor para preencher o barulho interno. Por isso, muitas pessoas idosas sofrem tanto com a solidão, não porque estar sozinho seja ruim, mas porque elas nunca aprenderam a estar consigo mesmas. Elas passaram a vida inteira ocupadas, correndo, fazendo, e de repente se veem paradas, sem saber o que fazer com o silêncio. E aí elas buscam preencher esse silêncio com a presença dos filhos, dos netos, de qualquer um que apareça. Mas isso não resolve, porque o problema não é a falta de pessoas, o problema é a falta de paz interior, a verdadeira preparação para uma velhice saudável. Começa muito antes de envelhecer. Começa quando você aprende a cultivar a sua vida interior, quando você desenvolve hobbies, interesses, paixões que não dependem dos outros. Quando você constrói amizades que vão além da família, quando você encontra causas que te movem, propósitos que te chamam, razões para continuar crescendo, independente da idade. Eu conheci uma mulher de 83 anos que aprendeu a pintar depois dos 70. Ela nunca tinha segurado um pincel na vida. Mas depois que ficou viúva, depois que os filhos seguiram suas vidas, ela decidiu que não ia simplesmente esperar a morte chegar. Ela se matriculou num curso de pintura, descobriu um talento que nem sabia que tinha e hoje as obras dela são expostas em galerias da cidade. Ela não precisa que os filhos liguem todos os dias para ser feliz. Ela está ocupada demais, criando, produzindo, vivendo. E quando os filhos vêm visitá-la, ela tem tanto para contar, tantas novidades para compartilhar, que os encontros são sempre ricos, sempre significativos. Isso é o que eu chamo de envelhecer com dignidade. Não é ter alguém cuidando de você, é ter algo pelo que viver. Não é depender dos outros, é continuar contribuindo. Não é esperar ser lembrado, é ser inesquecível pela forma como você vive. Agora, eu sei que algumas pessoas vão ouvir isso e pensar: mas eu não tenho saúde para isso, eu não tenho condições, eu preciso de ajuda. E eu entendo, existem situações onde a dependência física é real, existem doenças, limitações, necessidades que não podem ser ignoradas. E nesses casos, sim, pode ser necessário estar mais perto de quem pode ajudar, mas mesmo nessas situações, a mentalidade faz toda a diferença. Você pode precisar de ajuda física e ainda assim manter a sua independência emocional. Você pode aceitar cuidados sem se anular. Você pode estar vulnerável no corpo e ainda ser forte na mente. O erro não é precisar de ajuda. O erro é transformar a necessidade de ajuda na razão da sua existência. O erro é perder a si mesmo no processo de ser cuidado. O erro é deixar de ser quem você é para se tornar apenas um paciente, apenas um dependente, apenas um fardo. Porque quando você se vê assim, quando você internaliza essa imagem, você acelera o seu próprio declínio. A mente tem um poder imenso sobre o corpo. E uma mente que se sente inútil, que se sente um peso, que se sente sem propósito, é uma mente que adoece o corpo muito mais rápido. Por isso, eu insisto tanto na importância de cultivar a vida interior, de desenvolver uma relação saudável consigo mesmo, de aprender a gostar da própria companhia. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência emocional, isso é inteligência aplicada à vida, porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua existência é você mesmo. Seus filhos vão ter suas vidas, seus amigos vão ter suas rotinas, seu cônjuge pode partir antes de você, mas você vai estar sempre aí. E se você não construir uma relação de paz, de aceitação, de apreço consigo mesmo, você vai passar a vida inteira fugindo de si, buscando nos outros o que só você pode se dar. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você faria se descobrisse hoje que tem mais 30 anos de vida pela frente? Como você ocuparia esse tempo?
Você ficaria sentado esperando visitas ou você sairia para viver? Você dependeria dos outros para ser feliz? Ou você construiria sua própria felicidade? Você se definiria pelo que já foi ou pelo que ainda pode ser? Essas perguntas são importantes porque a forma como você responde a elas determina a qualidade da sua velhice. Não é a quantidade de dinheiro que você tem, não é a proximidade dos seus filhos, não é o tamanho da sua casa, é a sua mentalidade. É a forma como você enxerga a si mesmo e as possibilidades que ainda existem para você. Eu vou compartilhar com você algumas práticas que podem transformar a sua relação com o envelhecimento. A primeira prática é essa: todos os dias encontre uma razão para sair de casa. Não importa se é para ir à padaria, para caminhar no parque, para visitar um vizinho. O simples ato de se mover, de se expor ao mundo, de interagir com o ambiente ao redor, mantém a mente ativa e o espírito vivo. O isolamento é o maior inimigo da saúde mental na velhice, e não precisa ser um isolamento físico. Você pode morar perto de todo mundo e ainda assim estar isolado se você não sair, se você não se conectar, se você não participar da vida. A segunda prática é cultivar relações fora da família. Isso é crucial. Muitas pessoas chegam à velhice com toda a sua rede social reduzida aos parentes, e quando os parentes estão ocupados, essas pessoas ficam completamente sozinhas. Ter amigos, participar de grupos, frequentar comunidades, igrejas, clubes, associações, isso cria uma rede de suporte que vai muito além do núcleo familiar. E essas relações, elas são diferentes das relações familiares. Com amigos, você é visto pelo que você é hoje, não pelo papel que você desempenhou no passado. Você é reconhecido pelas suas qualidades atuais, não pelas suas obrigações históricas. E isso é libertador. A terceira prática é manter a mente desafiada. O cérebro é como um músculo. Se você não usa, ele atrofia. Ler, aprender coisas novas, resolver problemas, engajar-se em atividades que exigem raciocínio. Tudo isso mantém o cérebro saudável e funcionando. Não aceite a ideia de que você é velho demais para aprender. Isso é uma mentira. O cérebro humano tem plasticidade até o fim da vida. Ele pode formar novas conexões, adquirir novas habilidades, expandir-se de formas que você nem imagina, mas ele precisa de estímulo, precisa de desafio, precisa de novidade. A quarta prática é cuidar do corpo. Eu sei que isso parece óbvio, mas é impressionante quantas pessoas negligenciam a saúde física na velhice. Exercício regular, alimentação adequada, sono de qualidade, acompanhamento médico. Tudo isso não é luxo, é necessidade. E não é só para viver mais tempo, é para viver melhor o tempo que você tem. Não adianta viver até os 90 se os últimos 20 anos forem de sofrimento, de limitação, de dependência total. O objetivo é comprimir a morbidade, ou seja, viver bem até perto do fim e não arrastar-se por décadas num estado de semivida. A quinta prática, e talvez a mais importante, é encontrar um propósito maior do que você mesmo. Algo pelo que viver que transcenda suas necessidades pessoais. Pode ser uma causa social, um trabalho voluntário, uma missão espiritual, uma contribuição para a comunidade. Quando você vive apenas para si, a vida fica pequena. Mas quando você vive para algo maior, a vida ganha dimensão, ganha significado, ganha peso. E esse propósito te protege contra a depressão, contra o vazio, contra a sensação de inutilidade que tantos idosos enfrentam. Eu quero voltar agora ao tema central da nossa conversa: morar perto dos filhos na velhice. Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não pode ser a solução para os seus problemas emocionais. Estou dizendo que a proximidade física não substitui a construção de uma vida própria. Estou dizendo que você precisa ter uma identidade que vá além do papel de pai ou mãe. Estou dizendo que a sua felicidade é sua responsabilidade e colocar lá nas mãos dos seus filhos é injusto com eles e prejudicial para você. Se você decidir morar perto dos seus filhos, faça isso tendo uma vida própria. Tenha seus amigos nessa nova cidade. Tenha suas atividades. Tenha seus compromissos. Não fique esperando que eles preencham o seu tempo.
Não fique contando os dias entre uma visita e outra. Não fique medindo o amor deles pela frequência com que aparecem. Isso é uma receita para a frustração, para o ressentimento, para o sofrimento. E se você decidir ficar onde está, longe dos seus filhos, não veja isso como uma tragédia. Veja como uma oportunidade de construir a vida que você quer, do jeito que você quer, no lugar que você escolheu, uma oportunidade de provar para si mesmo que você é capaz, que você é forte, que você não precisa de ninguém para ser completo. E quando você provar isso, você vai descobrir algo maravilhoso, que os seus filhos vão te admirar mais, vão te respeitar mais, vão querer estar perto de você, não por obrigação, mas por escolha. Eu conheci uma família onde os filhos moravam em 3 países diferentes. A mãe, já viúva, morava sozinha no Brasil. Todo mundo achava que ela era infeliz, que sofria com a distância, que vivia chorando pelos cantos. E sabe o que ela fazia? Ela viajava com 78 anos. Ela pegava o avião sozinha, ia visitar cada filho por alguns meses, conhecia os netos, aproveitava e depois voltava para a casa dela, para a vida dela, para a rotina dela. Ela não era uma coitadinha esperando ser resgatada. Ela era uma aventureira vivendo a vida ao máximo. E os filhos não tinham culpa por estar longe. Tinham orgulho de ter uma mãe tão independente, tão corajosa, tão viva. Essa é a velhice que eu desejo para você. Uma velhice de plenitude, não de carência. Uma velhice de autonomia, não de dependência. Uma velhice onde você é o protagonista da sua história, não um personagem secundário na história dos outros. Agora, eu sei que mudar de mentalidade não é fácil, especialmente se você passou décadas acreditando em certas coisas. Yeah!